Uma boa noite a todos, que o amigo Jesus nos fortaleça. O Dr. Klaus, ele atende, como nós sabemos, toda a terça-feira em nossa casa Caminho de Damasco. Ele tem atendido uma terça-feira pela outra, em média de 170 a 200 pessoas. Se nós fizermos mais ou menos um cálculo, o Dr. Klaus, ele atendendo 200 pessoas por terça-feira, nós teremos 800 procedimentos cirúrgicos, não 800 pessoas ao mês, porque como as pessoas têm o retorno, então não são 800 cirurgias, mas são 800 procedimentos cirúrgicos ao mês. Se nós fizermos também uma conta mais ou menos, nós teremos aí cerca de 8.000 procedimentos cirúrgicos no ano. E o Dr. Klaus, ele faz esse trabalho há 11 anos. Então, há 11 anos que há esse atendimento, do qual nós temos aí uma média de 8.000 procedimentos por ano. Eu estou fazendo esse comentário porque hoje nós vamos falar um pouco sobre cirurgias espirituais. Nós vamos responder algumas perguntas que os amigos do Face nos enviaram, que os amigos do canal nos enviaram, porque quando se fala em cirurgia espiritual, sempre desperta muita dúvida sobre como é feita, por que é feita, qual é o resultado, assim por diante. E nós já gostaríamos, antes mesmo de entrar na primeira pergunta, de explicar a forma como nós estamos falando. Vocês devem ter observado que eu disse que o Dr. Klaus realiza, o Dr. Klaus faz, colocando ele, o Espírito. E nós poderíamos pensar, bom, mas ele poderia dizer nós, o Klaus e o médium. Poderia até ser, mas a gente acha, com todo respeito aos médiums que pensam diferente, depois de alguns anos de doutrina espírita, que médium, por melhor que ele seja, é sempre material descartável. Médium, por mais que faça um trabalho brilhante, se parar, sempre vai aparecer alguém igual ou melhor. Então, o fato de Klaus usar o médium X ou o médium Y tem uma importância secundária. Neste momento, nesta casa, há 11 anos, eu não sei por quanto tempo mais, é o Aguinaldo. E sempre que pergunto assim, mas e se o Aguinaldo parar? Bom, se o Aguinaldo parar, o problema é dele. Porque a espiritualidade, ela vai encontrar um outro caminho, ela vai encontrar um outro médium que tenha o ectoplasma específico, naturalmente, é preciso que tenha o fluido adequado para que Klaus ou qualquer outro espírito faça o procedimento. É bom que nós médiums entendamos isso, para não nos acharmos peças indispensáveis, porque não somos. Que bom que estamos aqui, a espiritualidade conta conosco, somos cooperadores, o nosso trabalho é importante, ninguém está dizendo que não é, mas o que eu estou afirmando é que sempre, em qualquer instância, quando nós paramos o trabalho, ou quando nós não queremos mais, ou quando nós desistimos, ou quando achamos que está difícil demais, o preciso, sob o ponto de vista emocional e espiritual, é sempre nosso. A espiritualidade vai dar o seu jeito, o trabalho vai continuar e tudo continua do mesmo jeito, às vezes até melhor. Claro, há um processo de transição. Quando Chico morreu, por exemplo, nós nos sentimos órfãos. E ficamos órfãos? De jeito nenhum. A pessoa que diz assim, nossa, mas depois da desencarnação do Chico, o movimento espírita ficou órfão. Esta pessoa não está prestando atenção no que está falando. Como nós ficamos órfãos se ele deixou mais de 415 livros? Quando Allan Kardec desencarnou, ele não nos deixou órfãos, porque nos deixou a doutrina espírita. Então o trabalho que Chico fez, não era a pessoa do Chico, evidentemente que ele foi fundamental. Espírito igual a ele na Terra foram raros e são raros, porém é a obra, é o trabalho. Então nós não temos que sentir saudade do indivíduo, da pessoa Chico Xavier, mas a obra dele que está ali. Ah, eu amava o Chico. E às vezes a pessoa que diz isso, poucas vezes estudou uma obra de André Luiz. Quer dizer, ela amava o Chico, mas não ama as obras que ele deixou. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão. Então o trabalho
é da espiritualidade, o trabalho é do Dr. Klaus, e se nós fôssemos dar aí, digamos assim, algum crédito, nós teríamos que dar um crédito a todos que trabalham na sala, porque todos os indivíduos que trabalham dentro da sala do ectoplasma participam efetivamente do processo, porque não é só do médium específico que há a liberação de ectoplasma. Pode até ser que o processo de cura aconteça com o médium que está ali trabalhando e que recebe o nome, a definição de médium de cura, mas todos que estão ali colaboram. Assim também como as pessoas que trabalham fora da sala, da mesma forma, com o cuidado, com o carinho, com a afetividade. Então, se nós vamos dar crédito a todo mundo que colabora, a todo mundo que vibra, a todo mundo que ajuda, ok? Feita essa explicação inicial, vamos à primeira pergunta. Eu gostei muito dessa pergunta. A pessoa que enviou, ela fez uma pergunta assim, digamos, diferente. Pouca gente questiona isso. Ela perguntou: o que pode fazer uma cirurgia espiritual não alcançar o objetivo? Ou seja, o que pode fazer uma cirurgia espiritual não dar o resultado esperado? Porque quando nós falamos em cirurgia espiritual, o que nos vem à mente é a cura. Quem vai fazer uma cirurgia espiritual vai para curar-se. E não é exatamente assim. Porque se isso fosse uma verdade absoluta, nós não precisaríamos da medicina, nós não precisaríamos dos remédios, nós não precisaríamos dos médicos. E o que a espiritualidade faz não é estabelecer uma concorrência com a medicina, nem com os médicos. É colaborar dentro de uma área que a medicina convencional ainda não atua, mas que é muito importante. Aguinaldo, quer dizer que nem todo mundo que faz cirurgia espiritual vai obter a cura? É evidente que não. Bom, e por que isso acontece? Nós separamos aqui alguns pontos. Por exemplo, a questão kármica. Existem alguns karmas que só terminam quando se esgotam totalmente. Existem alguns processos kármicos que você pode ajudar, você pode minimizar, mas o espírito não tem autorização para tirar. Às vezes é uma doença, por exemplo. A gente vê vários casos dessa natureza. Que a mulher vai lá, vou pegar esse exemplo, poderia ser qualquer um, com um nódulo no seio, nós já vimos muitos casos assim. Faz 1 ano de tratamento, de cirurgia espiritual, e quando ela repete o exame, está lá um nódulo do mesmo tamanho, do mesmo jeito, no mesmo lugar, sem alteração. E aí a pessoa diz: bom, mas então não está adiantando nada. Como não está adiantando nada? Ele está lá do mesmo jeito. Observem, sem alteração. Porque ele poderia ter progredido para uma coisa pior. Então, há algumas cirurgias espirituais, a gente observa o Klaus, que ele envolve, vou usar aqui uma expressão, na falta de outra, porque eu não conheço técnica, palavras técnicas usadas pela medicina, usadas pelos médicos, e o Dr. Klaus é médico, ele usaria uma outra expressão, naturalmente. Como se aquele nódulo fosse envolvido numa bolha de sabão. Bom, ele não vai desaparecer, porque é kármico, mas não vai se ampliar. Ele vai ficar quietinho do jeito que está. Então, muitos tratamentos vão dentro desta vertente. Dr. Klaus me alertou uma vez, porque eu sempre tinha o hábito, até para ser gentil com as pessoas, quando vinham procurar tratamento espiritual, cirurgia, eu dizia: vamos lá, venha, vamos resolver esse problema, vamos resolver isso daí. E Dr. Klaus disse uma vez assim para mim: você não deveria falar isto, essa sua colocação não deveria ser feita. Você não pode dizer vamos resolver, porque você não sabe do emaranhado da história, você não sabe de onde aquele espírito está vindo, você não sabe dos problemas que ele criou em encarnação passada. Então, faça diferente, diga assim: venha, vamos tentar ajudar você a resolver o problema, porque talvez o problema seja amenizado e não resolvido. Então, a colocação não está correta. E aí, então, hoje eu tomo mais cuidado. Olha, será que eu vou me curar? Pois é, não sei, Deus é que sabe. E aí o Dr. Klaus tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: ele, espírito, faço a minha parte, você faz a sua e o resto é com Deus. Nunca, disse Klaus, nunca prometa cura para ninguém. O centro espírita também não pode ser confundido com um lugar onde nós vamos para curar corpos.
Esses tratamentos, eles são necessários, porque hoje a dor humana, ela é difícil. Para muitas pessoas, o acesso ao médico, principalmente em determinadas especialidades, você não consegue, mesmo com um convênio médico. Hoje, na nossa cidade, por exemplo, 3, 4 meses para você conseguir uma consulta. Que dirá as pessoas que dependem do serviço público, do SUS, etc, etc. Então, é natural que você tenha tratamentos espirituais, como passe, não precisa ser só cirurgia espiritual. Mas nós não podemos nos esquecer que a finalidade de uma casa espírita, que suponhamos nós foi erguida em nome de Jesus, é curar almas, não é curar corpos. Ainda que nós trabalhemos nisso também. Foi Jesus quem disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas ele não se referia aos doentes do corpo, ele se referia aos doentes da alma. Então é preciso que a gente não perca isso de foco. Por que as pessoas vêm para a cirurgia e a gente pega no pé, olha, desliga o celular, você não pode mandar guardar lugar para você, porque a pessoa vem, a pessoa entra no salão, mas tem que esperar? A pessoa deveria ficar alegre em esperar, porque enquanto ela está esperando, supostamente perdendo tempo, ela está assistindo uma palestra, ou com um orador, ou no vídeo, ela já está sendo tratada pela espiritualidade, e o mais importante de tudo, ela já está aprendendo. Quando eu aprendo, quando eu conheço com maior profundidade as leis divinas, eu me liberto, por exemplo, da revolta. Se eu venho para um tratamento em estado de revolta, aí assisto uma palestra que fala sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação. Compreendendo o mecanismo da lei divina, eu já não estarei mais revoltado. Eu vou para o procedimento cirúrgico com mais tranquilidade, mais em paz comigo mesmo. Então, esgotamento do karma, as causas que estão no inconsciente. Freud e Jung falaram dessas questões, daqueles problemas onde a doença física é sustentada por um padrão de pensamento ou por um padrão emocional. Isso quer dizer, por exemplo, que muitas pessoas têm uma dor de estômago e não melhoram, apesar de passarem pelo tratamento, justamente porque a dor de estômago é um efeito da ansiedade que a pessoa cultiva. Naturalmente, um problema de ordem emocional vai afetar o físico. Ela vai se curar com a cirurgia? Evidentemente que não. Naturalmente que não. Então muitas pessoas reclamam, e você tem isso como explicação: dor de cabeça. Muita gente passa pelo tratamento espiritual com dor de cabeça, mas olha, emocionalmente existem tantas causas para dor de cabeça, que assim, podem observar os médicos que trabalham na sala, de cada 10 pessoas, 9 que têm dor de cabeça, Dr. Klaus não faz procedimento cirúrgico. Por quê? Porque é energético, é emocional, às vezes também é espiritual, mas não há nenhum problema crônico na cabeça. Há situações que sim, mas na maioria não. É o pessimismo, é o pensamento de derrota, é o pensamento que nada vai dar certo, é a maledicência mental, porque no fundo, e nesse aspecto os orientais são bem melhores do que nós. No fundo, nós temos muito barulho mental. É muito barulho mental, vocês já perceberam? Os ocidentais, por exemplo, têm uma dificuldade enorme em fazer meditação, a gente não consegue. Porque dentro de uma barulheira, a gente até tenta, 5 minutos vai bem, passou disso não dá mais. Então esse estado de maior tranquilidade, esse estado onde você vai relaxando a mente, é assim que funciona. Agora você pega uma pessoa estressada, ansiosa, que só pensa em trabalhar, trabalha 16 horas por dia, não descansa, não relaxa, não pensa na espiritualidade, o que é que ele vai ter? Dor de cabeça. Vou fazer o tratamento, é bom, vá lá, vai melhorar, não tenha dúvida que vai melhorar. Mas não imagine que você vai se curar, porque o seu problema não tem uma causa física. Então, é o segundo ponto. Estamos ainda respondendo a primeira pergunta. Por que nem sempre nós temos o sucesso numa cirurgia espiritual? Citamos 2 motivos. Terceiro, que é mais ou menos o que nós estamos falando, o padrão vibratório. Porque o que você pensa
O que você sente, o que você faz, é a sua energia. A somatória dessas três coisas redunda naquilo que você é energeticamente. Então imagine bem, eu já vi isso muitas vezes. A pessoa, ela está mal, mas ela não está tão mal, você entendeu? É aquela pessoa assim, que até ali na esquina ela vem razoavelmente bem, mas aí quando ela entra no centro, olha, eu estou aqui, não posso esperar muito, não dá para passar eu na frente. Então, mas a senhora não consegue ficar sentada? Não posso ter hemorroida, não dá. Não, então a senhora fica de pé. Não, eu tenho dor nas pernas, não posso também. A senhora quer que a gente arrume uma cama e ficar deitado? Não, eu fico zonza se eu deito. Não dá para passar eu na frente? Aí a gente, preocupada com o estado de saúde, passa na frente. E ela sai daqui muito bem, porque ela tinha que ir para o clube à tarde, ou ver a novela das 6, que ela ia perder. Ela sai pensando assim, enganei o pessoal lá, passei na frente. O que é que esta criatura vai receber dentro da sala de cirurgia? Nada. Vocês acham que uma pessoa dessa está receptiva a receber boas energias? É evidente que não. Pegue lá, e isso é hábito nosso. Você antes de vir para o centro, está lá, fazendo fofoca da vida de um, fazendo maledicência da vida do outro, falando mal de um, falando mal de outro, invejando um, invejando o outro, e você vem para o tratamento. Você acha, sinceramente, que você vai conseguir receber alguma coisa? E não é culpa do espírito, tá? É preciso que a gente assuma a nossa responsabilidade. Nós temos uma dificuldade muito grande, em todos os aspectos da vida, de assumir a nossa responsabilidade, de bater no peito e dizer assim, fui eu. A culpa é minha, o negócio é meu, daí que eu resolvo, mas foi eu que fiz, ok? E o último motivo, a questão do merecimento, de como você está vivendo a sua vida. Mas Aguinaldo, eu conheço pessoas que nem fé em Deus têm, que dirá fazer o bem. Elas vão no centro uma vez e ficam boas. Eu também conheço um monte de gente assim. Isso dá uma raiva danada. Eu fico com uma raiva quando acontece isso. Eu fico imaginando, mas que critério será que esse alemão usa? Porque eu não entendo. Eu não entendo. Eu estou aqui trabalhando, aí vem a imaturidade, né? Algumas vezes eu já pensei isso, só que eu pensei rápido, senão ele percebe, aí quem sai mal sou eu. Eu digo, mas eu estou aqui trabalhando, cara. Faz 5 horas que eu estou incorporando uma dor desgraçada aqui ou ali, sempre tem uma dor diferente. O bom é isso, que é diferente, então não dá para você acostumar, vai trocando de dor. Uma dor desgraçada, fulano veio, aí você não pode julgar, porque o médium é muito complicado. Não só quem trabalha na cirurgia espiritual, mas quem aplica passe, por exemplo. Às vezes você cai para aplicar passe numa pessoa que você não gosta, que você tem antipatia, ou que você sabe da vida passada dela. Você, fulano logo comigo, e você já não vai receber nada, porque eu conheço, aí não é flor que se cheira, mas não é problema seu. Se toca, presta atenção, não é problema seu. Como não é problema meu a vida das pessoas que entram para fazer cirurgia dentro da maca, se elas têm uma vida torta, problema delas, não é problema meu. Mas às vezes escapa, né? Às vezes você olha assim e diz assim, nossa, mas fulano vai fazer cirurgia, né? É claro, você vai com boa vontade, mas você já gera um certo bloqueio. Nós assistimos aqui um seminário, ano passado, feito por Lindomar Coutinho, não sei se vocês estão lembrados, e ele explicou que a antipatia por aquela pessoa que você vai atender pode bloquear o processo, sem dúvida alguma, porque você está liberando uma energia, mas a energia liberada num passe, por exemplo, é acionada pela sua vontade, pelo seu pensamento, pela sua emoção. Se você não vai com a cara da pessoa, a energia vai sair assim, digamos assim, conspurcada, um pouco suja. Então existem esses casos, mas talvez aquela pessoa que nem acredita em Deus direito, veio de tanta família insistir, eu penso assim, que talvez a espiritualidade promova uma cura, quem sabe ele vai pensar a partir dali, quem sabe ele vai refletir, isso é interessante, não é papel do espiritismo também fazer isso, porque o espiritismo não tem que convencer ninguém de nada, mas há alguns casos que talvez seja por isso, a pessoa foi, disse que interessante, me senti melhor, acho que eu vou voltar, e vai se interessar, e quem sabe a partir daí vai acreditar em alguma coisa. Então são esses os motivos que podem fazer um procedimento cirúrgico espiritual não dar certo. Só lembrando que no nosso programa, a pedido de Dr. Klaus, não tem o tratamento de cirurgia espiritual. Ele pediu para não colocar. Então se você ler lá a escala, vai estar tratamento de energias específicas.
porque está muito batido essa coisa de cirurgia espiritual, cirurgia espiritual. Conversava ainda há pouco com o nosso irmão lá do fundo, e ele me dizia, nossa, mas como é que é isso? Será que tem tanta cirurgia espiritual assim em tanto lugar? Não é? Porque parece que ficou meio que uma febre, e a gente sabe que as coisas não são bem assim, mas também problema dos outros é problema dos outros, a gente cuida do nosso. Segunda pergunta, uma pergunta importante essa. Para responder essa pergunta, eu liguei para os universitários. No caso, o universitário é da Bahia, mora em Ilhéus, né? Porque a pessoa perguntou assim, sob o ponto de vista espiritual, espiritualista, espírita, nós temos vários corpos. A cirurgia espiritual é feita em qual dos corpos? Porque tem mais, mas nós conhecemos 7, tá? 7. Os principais ali que estão mais próximos de nós, vamos dizer assim, o físico, o corpo etérico. Pouca gente conhece o corpo etérico. O corpo etérico, ele está entre o corpo astral e o corpo físico. O corpo etérico é como se fosse uma rede de proteção. Ele está no meio do corpo físico e do corpo astral. O corpo etérico é o único que morre com a desencarnação. É o único que morre com a desencarnação. Depois de algumas horas ou algum tempo da pessoa desencarnada, aquele corpo etérico, ele dissolve, ele deixa de existir. Os outros corpos continuam existindo normalmente. Então, Aguinaldo, mas onde é a cirurgia espiritual? Normalmente é no corpo astral. O corpo que Allan Kardec resolveu chamar de perispírito. Allan Kardec deu essa denominação e explicou no Livro dos Espíritos. Os Espíritos deram a definição para Allan Kardec, melhor dizendo, e no livro os Espíritos explicam por que essa definição, perispírito. Quando eu falo corpo astral, usando a linguagem espírita, eu estou falando perispírito. Normalmente a cirurgia espiritual é ali, mas ela pode também ser feita no corpo etérico, como em alguns casos mais raros, diretamente no corpo físico. Existem procedimentos que, se a pessoa fizer a cirurgia espiritual e for bem sucedida, ela pode sair dali e fazer um exame que o problema não vai estar mais. Alguns casos é assim. E aí o meu amigo da Bahia, o universitário, ele me lembrou André Luiz, que explica que em outros casos ainda mais raros, a cirurgia é feita no corpo mental, na estrutura da mente e do espírito. No corpo mental, também isso é possível de ser feito, certo? Então, aí se você me perguntar, Aguinaldo, mas normalmente então é no astral. Normalmente a cirurgia é feita no corpo astral, que vai refletir diretamente no corpo físico. Porque vejam bem, existe uma coisa que nem sempre a gente para pensar. Como nós temos vários corpos, e você tem lá um problema, seja físico, emocional, espiritual, esse problema, ele tem uma sede. A matriz do problema pode estar em corpos diferentes. Às vezes você tem um problema gravíssimo e a matriz do problema está lá no corpo mental. Ainda que você trate o físico, o etérico e o astral, você não chega na matriz que está no mental. Então é importante que nós médiuns estudemos os corpos, para termos a capacidade de conseguir enxergar ou perceber em qual dos corpos está a matriz da enfermidade. Evidentemente, a enfermidade, fazendo uma análise moral, a enfermidade está no espírito. É o espírito, o ser imortal, que erra, que se equivoca, que adoece sucessivamente os corpos espirituais, em último estágio, o corpo físico. Quando a enfermidade vem para o corpo físico, ela já está no corpo espiritual há muito tempo. Não foi sanada ali, então o corpo físico serve como um mata-borrão. Ele absorve aquela enfermidade gerada pelo corpo espiritual, que foi gerada pela conduta irresponsável do espírito. Sim? Certo? Algumas curas que Jesus fez, ele usou a expressão, inclusive com um paralítico: não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E se você analisar essa expressão sob o ponto de vista material, não tem o menor sentido.
Porque se alguém ficou sem andar há muito tempo, qual deveria ser a recomendação médica? Vá fazer fisioterapia, faça caminhada, não fique deitado, faça alongamento, você precisa exercitar, não seria essa a recomendação? Nesse momento, quando Jesus diz, vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Nesse momento, Jesus faz uma conexão da doença física com o comportamento. Ele faz uma conexão das doenças com o nosso trajeto moral. E aí, então, a gente tem as doenças como sendo causa dos nossos equívocos. Então, respondemos a segunda pergunta. Terceira questão. É possível realizar curas espirituais apenas com a imposição de mãos? Quando, há 11 anos atrás, quando nós começamos o trabalho com o Klaus, nós fomos visitar alguns grupos, fomos conhecer alguns trabalhos, chamados de trabalhos de cura, e vimos vários tipos de trabalho diferentes. Procedimentos de cura espiritual com corte no corpo físico, que nós logo de cara descartamos, porque não é mais papel do espiritismo impressionar, mesmo porque grande parte dos médios que se aventuraram nesse tipo de cirurgia, cortando diretamente o corpo físico, tiveram problemas, e um deles, naturalmente o mais comum, exercício ilegal da medicina. Porque para a justiça não é considerado o espírito. Então não há esse entendimento, não, mas é um espírito, não é o Aguinaldo. Não, se o Aguinaldo, na visão materialista, corta, tira o tumor, costura, sem anestesia, não importa o fenômeno. O Aguinaldo é médico? Não é médico, então ele não pode fazer cirurgia. E se ele está fazendo? Tem que ser processado. Né? E aí nós tivemos aí alguns médicos que tiveram esse problema. Na época do Arigó, era para ser feito daquele jeito. Porque era um período do movimento espírita de chamar a atenção para as pessoas, para o fenômeno. Não vivemos mais esse momento. Então, nós conhecemos vários trabalhos, e a mim me pareceu muito interessante a imposição de mãos. A imposição de mãos. A ideia de você impor as mãos, mantê-las ali algum tempo, e o processo acontecer. E aí o Dr. Klaus me disse assim, não vai dar certo. Eu disse, por quê? Olha, porque eu sou médico. Então eu quero que você saiba que nos tratamentos que eu vou fazer como um médico que fui na Terra, dentro daquilo que eu conheço. Então eu vou trazer instrumentos utilizados num centro cirúrgico, que eu conheço, porque eu sou médico, e vou atuar desta forma. Então se você ficar com as mãos paradas, vai me atrapalhar. E aí vocês vão dizer assim, Aguinaldo, mas não é o espírito que vai fazer? Qual a diferença? Toda a diferença. Porque o médium, sendo ele consciente ou semiconsciente, ele precisa acompanhar o espírito no seu pensamento, na sua emoção e no seu físico. Porque quanto mais você se movimenta de acordo com aquilo que o espírito quer se movimentar, você facilita para o espírito. Você facilita. Então, é uma das coisas mais difíceis nesses trabalhos de tratamento espiritual, é a concentração. Para mim, em particular, se me permitam um depoimento pessoal, não é essa a intenção, o que sempre foi difícil para mim, quando eu comecei, e até os dias atuais, é manter o vínculo mental. Porque toda vez que eu titubeio como médium, e o Dr. Klaus está naquela rapidez, então aquela ficha que tem ali, é mais para o médium ter uma segurança, o espírito não precisa. Então, quando ele está numa maca, ele já está olhando a outra maca, sabe do problema que está no fígado, uma gordura no fígado, por exemplo, que ele vai fazer o procedimento cirúrgico. E ele já sai com essa intenção, e de repente o Aguinaldo, o pensamento saiu um pouco de sintonia, e onde é mesmo que é o fígado, hein? Pronto. Gerou um problema para o espírito, já que o médium é consciente. Ele o fará de qualquer forma. Mas quando o médium está conectado, principalmente sabendo um pouco de anatomia, conhecendo um pouco a distribuição, digamos assim, dos órgãos no corpo humano, facilita bastante para o espírito, ainda que seja ele que faça. Por isso que o compromisso de todo médium, além da reforma íntima, é estudar bastante, para saber o que está fazendo, para não fazer besteira ou fazer mal feito.
Então, se eu conheço, se eu estudo, eu vou saber mais ou menos como é o procedimento. E aí, então, a coisa flui mais naturalmente. Então, como o Dr. Klaus é médico, natural que o procedimento dele seja como médico. A ponto de, em algumas situações, e muitas, ele tocar. Uma coisa que nós sempre ouvimos no movimento espírita, que não era conveniente, e não é mesmo. Se nós vamos tomar um passe, os passistas vão aplicar o passe, eles podem, com carinho, com afetividade, tocar na mão da pessoa que vai aplicar o passe, tocar na cabeça, não há crime algum nisso. Mas quando você tem muito contato, fica uma coisa estranha e desnecessária. Porque se é fluídico, se é energia, o contato, pelo menos nesse passe, digamos assim, convencional, depois da palestra, é desnecessário. Existem alguns tratamentos espirituais, muita gente não conhece, pode até criticar, nós respeitamos, mas existem alguns tratamentos espirituais que precisam do contato físico. O médium tocar, deixa eu segurar a tua mão, deixa eu pegar aqui na tua cabeça, deixa eu sentir aqui, que se não tocar não vai conseguir puxar o que tem que puxar. Mas aí é outro departamento. Na cirurgia espiritual, na maioria dos casos, Dr. Klaus toca. Aguinaldo, mas qual é o critério que ele usa de algumas pessoas? Ele apenas energizar e não tocar. Eu percebo, porque tem muita coisa que eu não entendo. Eu comentava com o nosso amigo, né? Que eu não posso citar nome que está filmando, né? Com o nosso amigo, então eu vou falando amigo, né? Que é interessante a dificuldade de trabalhar com o Klaus, que ele não tem um padrão. Ele não tem um padrão. Às vezes deita 9 pessoas com problema na coluna. Ele usa um método diferente em cada uma. Porque tem alguns profissionais, mesmo médicos encarnados, cirurgiões, e espíritos que têm um padrão. Coluna, faz esse tratamento. Dor abdominal, esse tratamento. Ele não. Ora, por que ele não faz? Porque ele avalia a situação. Então, geralmente, quando ele não corta o corpo espiritual, quando o problema é mais emocional, quando o problema é mais energético, quando, por exemplo, outro dia mesmo, eu me lembro que uma pessoa perguntou para o Dr. Klaus, acho que foi a última terça-feira, uma senhorinha que estava com muita dor na coluna, e ele veio, fez a energização, mentalizou os chakras e tal, e saiu. E aí, a pessoa que estava na maca, preocupada com o bem-estar da pessoa, disse, Dr. Klaus, mas ela reclamou de dor nas costas, tipo assim, o senhor não vai olhar? É natural que a gente faça isso, até em consideração à pessoa que está ali. Porque se a pessoa deita e diz assim, poxa, eu falei que a minha coluna estava doendo, ninguém nem ligou, você viu? A pessoa que estava na maca nem me ouviu, e o Dr. Klaus menos ainda, ele nem olhou para mim. Então a pessoa, por uma questão de carinho, fala. Agora, é óbvio que o Dr. Klaus sabe onde ele tem que ir. É claro que ele sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. Eu tenho um amigo que ele me contou, que ele foi atender uma pessoa que estava com muita dor de estômago. E pediu, ele também trabalha como médium de cura, e pediu para o espírito atender. Ele disse, não, o espírito vai atender. E o espírito atendeu. E nem chegou perto do estômago da pessoa. Mexeu aqui na altura do cardíaco, fez alguma coisa aqui no laríngeo, está pronto. E o cara assim, acho que eu também faria isso. O cara disse, o senhor vai desculpar, mas o problema é no estômago. Sim, eu sei. E o senhor não mexeu no meu estômago? Não, senhor. Mas por que o senhor não mexeu no estômago? Porque o senhor estava com um problema gravíssimo, apesar de não saber, no coração. E havia um risco eminente de um infarto. Então nós fomos no que é urgente. Se o senhor quiser, eu desfaço o que eu fiz e vou no estômago. Não, tá bom, pode deixar assim. Então, é evidente que o Espírito sabe. No caso dessa senhora, o trabalhador muito atento, que a gente sempre pede isso para as pessoas, quem vem procurar cirurgia espiritual, não vem porque quer, vem porque precisa. Mas quem vem trabalhar, vem porque quer. Então, se vem porque quer, tem que fazer bem feito. Se for para você vir fazer de qualquer jeito, você não é obrigado a vir, então você vai embora. Eu sempre pego no pé dos trabalhadores em relação a isso. Para ser maltratado, é só em hospital público, é facinho, você encontra um monte que maltratam você. Então aqui não, você é trabalhador, não é? Você veio para servir, não veio? Veio. Então, tranquilo, vai fazendo com paciência, vai fazendo com calma, até a hora que for preciso. Essa é a ideia. Aí o Dr. Klaus voltou, neste caso, e disse assim, a idade dela está muito avançada.
ela realmente tem um problema físico, mas eu já fiz 3 procedimentos cirúrgicos, não é conveniente que eu faça outro. Então nós só vamos energizar. Tipo assim, pela idade e pelo problema, não há mais o que fazer. Então quando ele energizou, ele colocou lá uma energia para diminuir a dor, para ela se sentir melhor, mas o corpo físico, eu era uma pessoa acho que mais de 80 anos já, não era possível fazer mais nenhum procedimento ali cirúrgico espiritual, ok? Ah, mas era no corpo espiritual. Pois é, o corpo espiritual também envelhece. Também envelhece. O corpo espiritual, nós aprendemos isso com alguns espíritos, que no plano espiritual, eu vou ficar sempre jovem, como desencarnar, eu vou moldar o meu perispírito. Vocês já pensaram nisso? Olha que beleza, não precisa pagar cirurgia plástica, né? Eu vou moldar o meu perispírito. Não, mas eu morri com 70, eu vou querer o corpinho que eu tinha 20, né? Com cabelo, né? Eu vou moldar, nenhuma referência a alguém presente, né? Eu vou colocar assim uma cabeleira, né? Porque com 40 anos meus cabelos caíram tudo, e aquilo, olha, eu ficava pé da vida com aquilo. Então eu vou moldar o meu perispírito, ok. Só que o corpo astral, ele também vai sofrendo um processo de envelhecimento. Porque apesar de ser um corpo mais sutil, ainda é matéria. Uma matéria quitenciada, por isso que é sutil, mas ainda é matéria. Então, vai envelhecer do mesmo jeito. Vamos lá, espero que dê tempo eu fazer todas as questões, porque tem muitas importantes aqui. Para a medicina na Terra, que avançou muito, o que seria necessário para essa mesma medicina avançar muito mais na cura das doenças? Sem dúvida alguma, a crença na reencarnação. Sem dúvida alguma. Porque a reencarnação explica quase tudo. A reencarnação te dá uma outra visão. Por que é que você tem câncer? Por que é que você adquiriu AIDS? Não numa promiscuidade, mas numa transfusão de sangue. Por que que o seu filho nasceu com microcefalia? Por que que ninguém na sua família tem problema no coração e você tem? Por que que você tem que ter diabetes? Que é uma doença comum, não mata, mas dá um trabalho danado para você cuidar da saúde, quem tem diabetes. Fora o regime que tem que fazer, não pode isso, não pode aquilo, é uma coisa terrível. Quando você analisa estas questões sobre a ótica da reencarnação, que já foi comprovada dezenas de vezes. Se você for, né, no mais sábio de todos os sábios, no Google, e digitar lá, fatos e provas sobre a reencarnação, sai um monte de histórias, de experiências, de pessoas que chegaram perto da morte e acabaram voltando, de crianças. Tem um caso muito famoso na Índia, não me lembro o nome da menina, mas era uma criança que ela se lembrava de toda a sua encarnação passada, a ponto de rejeitar os pais. Dizia assim, não, você não é meu pai não, você não é minha mãe. Não, eu não tenho esse nome também, meu nome é fulano de tal, eu sei onde mora meu pai, eu sei onde mora minha mãe, eu vou lá com eles. E a menina foi para uma outra família que não conhecia, porque ela tinha uma lembrança clara da encarnação passada, então ela não aceitava aquela reencarnação atual. Então existem muitos casos, existem muitas provas. O dia que a nossa medicina galgar um pouco mais e acreditar na reencarnação, muita coisa vai ser resolvida. Se uma pessoa, essa pergunta de certa forma eu já expliquei, mas eu vou ler a pergunta. Se uma pessoa está num processo kármico e não vai conseguir a cura, o que adianta ela fazer os tratamentos espirituais? Uai, como diria um mineiro, adianta porque minimiza. Adianta porque ainda que a pessoa tenha que experimentar o problema pode sofrer um processo de desaceleração. Desaceleração. A gente vê muito isso em casos de câncer. Às vezes, a depender do câncer, a pessoa faz a quimioterapia, a pessoa faz a radioterapia, e um detalhe, isso é importante, eu sei que vocês sabem, mas como eu estou fazendo uma palestra sobre cirurgia espiritual, eu tenho que falar isso. Vou ser meio repetitivo, mas eu tenho que dizer. Em momento algum, a pessoa que faz qualquer tipo de tratamento espiritual pode ser orientada a abandonar o tratamento médico. Em hipótese alguma. Médium algum, espírito algum, deve se meter
nesse tipo de coisa. Ah, mas eu estou bem, agora acho que eu vou parar de tomar os remédios. Olha, então volte no seu médico, diga como você está, peça a ele novos exames, e se ele liberar, você para. Mas o que o senhor acha? Nada, consulte o seu médico. Como eu disse anteriormente, o plano espiritual não estão aqui, o plano espiritual não está aqui para competir com a medicina terrena. Então isso é muito importante se dizer. Você é que tem que resolver isso com o seu médico. Mas vai desacelerando o processo. A gente vê às vezes casos de câncer agressivos, difíceis, que você olha para a pessoa e diz, poxa, esse câncer aí, nesse órgão, rapaz, isso é complicado, e a pessoa está ali com fé, é kármico, e a pessoa está ali com fé, está ali fazendo tratamento médico, e faz um tratamento espiritual, e toma um passe, e vai 1 ano, 5 anos, e fulano, está com câncer, ok, e 6 anos, e 10, e 20 anos, e a pessoa não morre de câncer, morre de outra coisa, não morre de câncer. Talvez, se não fosse os tratamentos, teria desencarnado muito mais cedo, certo? Essa aqui também achei uma pergunta muito interessante. A pessoa perguntou assim, quem é Klaus? E eu vou dar uma resposta bem profunda. Não tenho a menor ideia. Porque, veja, nós precisamos respeitar a personalidade e a intimidade de cada espírito. Eu fiz essa pergunta para ele 2 vezes, e as 2 vezes ele me respondeu com outra pergunta. Por que é que o senhor quer saber? Eu disse assim, só para saber, os seus argumentos são fracos, não vou dizer. Aí eu perguntei de novo, ele deu a mesma resposta, eu não vou perguntar mais. A gente entende, e para quem lê o livro Conversa Franca, o livro Conversa Franca é um livro do Dr. Klaus. No primeiro capítulo, ele faz essa explicação. Mas nós vamos explicar aqui também. Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem culto, que falava vários idiomas, que era professor, discípulo de Pestalozzi, de uma cultura extraordinária, quando foi para codificar o Espiritismo, adotou um pseudônimo, Allan Kardec, mostrando assim, quem eu sou não importa, o meu nome não interessa. Aí a gente sai de Kardec e vai para o Chico, que sempre repetia, eu sou um cisco, eu não sou ninguém, eu sou um pé de capim. Então, eu entendo a postura do Dr. Klaus, porque nesse momento ele está querendo dizer assim, não importa quem é o médium, não importa quem é o espírito, importa a obra. E a obra não é nossa, é do Cristo. Acabou. A gente está preocupado com o nome quando a gente está indo para a vaidade, com o personalismo. Então, qual é o nome do espírito? Então, qualquer cirurgia espiritual que tenha, que fale que o espírito é Dr. Fritz, nossa, a multidão vai, porque é o Dr. Fritz, é um nome. A única coisa que nós sabemos, que todos nós, encarnados e os desencarnados mais perto de nós, incluindo o Senhor, somos espírito falido. Somos espíritos falidos, ponto. Se nós somos espíritos falidos, para que querer saber quem é? Falimos, enfiamos o pé na jaca, estamos comprometidos até o pescoço, e estamos aqui fazendo alguma coisa. Isso basta. Repito, a seara é do Cristo. Muitas vezes, a vaidade tem comprometido muito o trabalho, que deveria ser feito de uma maneira tranquila. Eu me lembro que uma vez, alguns anos atrás, uma emissora de televisão, não porque a emissora de televisão quisesse, na verdade é que eu vou muito para São Paulo, e eu conheci uma pessoa que trabalhava numa TV, era uma pessoa influente, era espírita, e disse, olha, eu vou conseguir uma entrevista lá para o Caminho de Damasco, vou fazer uma reportagem sobre as cirurgias espirituais. Eu disse, vai ser legal pra caramba, né? E fui negociando, né? Olha, quando vocês vão vir, o que vocês vão perguntar? E foi traçando, foi ali, né, costurando negócio. Aí, quando faltava uma semana, eu disse assim, eu acho que eu estou esquecendo de uma coisa. Me parece que eu não perguntei para o Dr. Klaus se pode. E aí ele me disse assim, pois é, eu estava esperando para ver até onde é que o senhor ia.
E ele disse assim: eu não estou atrás desse tipo de promoção. Nós não precisamos disso. Obviamente, não haverá reportagem alguma, porque eu não autorizo. Ponto. Sim? E a gente vai fazendo o trabalho. Então, quem é Klaus? Quem é Aguinaldo? É melhor a gente nem saber, né? Melhor a gente nem saber, né? Olha, saber quem a gente é já dá muito trabalho. Saber quem a gente é já dá muito trabalho. Isso eu aprendi com Dona Benedita. Como você faz palestra, escreve livro, aparece no YouTube, você não é uma pessoa famosa, mas querendo sem querer, você acaba ficando conhecida. As pessoas te veem, as pessoas te assistem, as pessoas te observam, as pessoas leem o teu livro. E evidentemente, muita gente gosta e muita gente não gosta. Então, é natural que você escreva um livro e um monte de gente caia de pau em cima, criticando, fazendo maledicência. Você faz uma palestra, às vezes a pessoa, né, o espírito de porco que está lá assistindo, interpreta distorcidamente o que você falou e cai de pau. Com a convivência, e lógico, a gente reagia. Com a Dona Benedita, eu aprendi assim, uma coisa que ela me disse uma vez: olha, falando de mim, você tem tanto para se preocupar com seus próprios defeitos, a vida é tão curta, que não vai dar tempo você corrigir nem 1/3 das suas imperfeições. Nós não temos tempo hábil para isso, porque é que o senhor vai perder tempo se preocupando com crítica de quem quer que seja. E aí, a partir daquele dia, nenhuma crítica, nenhuma maledicência, nenhuma fofoca me importou mais, porque eu estou muito preocupado comigo mesmo. E se eu for cuidar de mim mesmo, eu tenho serviço para 5 ou 6 encarnações. Então, fale o que quiser falar. 7, estou terminando, vai dar tempo, a gente vai atrasar só 5 minutinhos. É a pergunta número 7. A evolução do espírito médico, influencia no resultado? Influencia. Mas a evolução do médium influencia mais. Essa questão, no seminário que nós participamos, que eu citei agora há pouco, nós tivemos essa explicação. Lindomar explicou que quanto mais o médium vai melhorando intimamente, dando conta de si mesmo, o seu ectoplasma se amplia em termos de quantidade, em quantidade, não vou repetir a palavra que eu vou errar de novo, então, em quantidade, vocês entenderam o que quis dizer, e em qualidade, porque o ectoplasma é uma energia. Aguinaldo, mas então quer dizer que se eu for no médium José e for no médium Joaquim, ambos são médiums de cura, o resultado pode ser diferente? Evidentemente que sim, é claro que sim. A depender, mas e o espírito? Bom, a gente pensa o seguinte: se o espírito recebeu a autorização da espiritualidade para começar o trabalho, é porque ele está apto a isso, não tenha dúvida, não é? Quando o Dr. Klaus chegou no caminho de Damasco, havia uma equipe coordenada por José de Moraes. E para Dr. Klaus começar o trabalho, houve uma autorização de José de Moraes. E se José de Moraes autorizou, né? E se eu fosse assim, não vou usar essa expressão com ele, que ele não vai gostar, mas se eu fosse dizer alguma coisa de José de Moraes, eu diria assim: ele é o cara, né? Então, se ele autorizou, está autorizado. Então, supõe-se que o espírito tem a competência para fazer o que está fazendo, certo? Agora, o médium, aí é mais complicado. É evidente que, porque quando você não está bem, o teu ectoplasma, ele é liberado em menor quantidade e em menor potencialidade. A probabilidade de cura também diminui. Porque aí então nós invertemos a coisa. Porque eu poderia ter colocado isso lá na primeira pergunta. Não coloquei, porque não era o caso. Mas agora eu estou dizendo que a condição evolutiva do médium em questão também influencia no bom resultado. Porque como é energia, e energia depende de pensamento, atitude e sentimento, se isso não está bom, a energia também não está boa. Vai dar o resultado, porque o médium doa apenas uma parte, a outra parte é do espírito, mas poderia ser melhor se o médium
fosse melhor. Entendeu? Entenderam? Ah, mas todo passe é igual. Ah, pode ser, mas eu tenho preferência, né? Não sei, eu acho. E aqui para a gente finalizar, estamos terminando, vou responder mais rápido a essas. Um obsessor pode atrapalhar o processo? Pode, claro que pode. Por isso que seria muito bom, nós não temos mais aqui porque não tem médium. Teve uma época que a gente teve, mas depois os médiuns, por razão as mais diversas possíveis, nós paramos. Uma sessão mediúnica no dia da cirurgia espiritual. Por 2 vezes nós tentamos manter esse trabalho, o trabalho não se manteve, porque eu preciso de uma equipe que venha, que esteja aqui. E a gente entende que há uma dificuldade, porque eu trabalho no meio de semana, é numa terça-feira. Então, numa terça-feira, muita gente não pode estar aqui. Quem está trabalhando, por exemplo. Então, você tem uma escassez de médium. Se o nosso trabalho, por exemplo, cirurgia espiritual, fosse num sábado ou num domingo, nós montaríamos uma sessão mediúnica que seria o ideal. Porque muitas pessoas, ainda que estejam dentro do centro, não conseguem se desvincular dos seus obsessores. Precisando de um tratamento mediúnico para puxar o espírito na hora, seria melhor. Mas aí a gente tem que trabalhar com o que tem, não é possível. Respondendo a pergunta, sim, um obsessor pode atrapalhar o processo. Penúltima pergunta. E no centro que não tem cirurgia espiritual? Não tem problema. Centro espírita não tem que ter. Por que a nossa casa tem? Sei lá, deve ser compromisso da casa. Com certeza do Aguinaldo. Como o Aguinaldo está no caminho de Damasco, é aqui que o trabalho é feito. Se eu estivesse no centro Paulo de Tarso, José de Moraes, existia aqui em Votuporanga o centro José de Moraes. Durante muitos anos, fui fazer palestra no centro espírita José de Moraes. Acho que não existe mais. Eu estaria trabalhando lá. Agora, é igual médium de psicografia. Tem centro que tem centro que não tem. Médium receitista. Agora, a gente precisa entender o seguinte. É claro que numa cirurgia espiritual, as possibilidades de cura, a depender do problema, são maiores. No entanto, num passe, numa palestra, num trabalho convencional, nós também podemos estar sendo curados. Ou vocês têm alguma dúvida que nesse momento nós estamos sendo tratados? Nós estamos sendo tratados. Às vezes nós estamos liberando ectoplasma inconscientemente. Inconscientemente. Porque eu posso não ter consciência daquilo. Há situações, por exemplo, onde você está ali como cura, já aconteceu comigo. E eu estou ali, num ambiente familiar, conversando, né? E de repente uma certa zonzura, um certo mal-estar. Claro que nesse caso havia clima para isso, ok? Porque os espíritos não vão fazendo isso em qualquer lugar também. Eu sou, o que está me dando aqui? Doutor Cláudio dizia assim, fique tranquilo, eu tirei ectoplasma que eu estou fazendo um procedimento aqui agora. Estou fazendo um procedimento aqui. Eu me lembro que uma das vezes que eu estive em Ilhéus, na Bahia, eu fui muito mal, com um refluxo atacado, terrível, né, uma dor de estômago, e assim, estava difícil. Mas nós estávamos no meio de um evento, e não dava tempo de eu pedir auxílio para um médium, para um amigo que eu tenho lá. E ele sabia que eu estava com dor, mas não havia espaço. E quando nós terminamos o evento do sábado, nós fomos jantar na casa de um amigo, e isso já era 1h da manhã, conversando, batendo papo, e aí o meu amigo sentou perto, me abraçou, ei Aguinaldo, hein? Como é que está Votuporanga? E carinhosamente brincando comigo. Votuporanga é cidade bonita, eu gosto de Votuporanga. Pois é, 5 minutos depois, nenhuma dor de estômago. Absolutamente nenhuma. E fiquei bom durante 6 meses. 6 meses eu fiquei bem. Ele estava ali fazendo um procedimento cirúrgico. Estava liberando ectoplasma. Não sei se ele sozinho ou com algum espírito, mas o processo foi feito. Então nós aqui estamos num tratamento espiritual. E última pergunta. Podemos nos curar por nós mesmos, sem a intervenção de terceiros? Poderíamos, se amássemos. Quem atinge o ápice do amor, cura a si mesmo. Quando terceiros nos curam, já há um processo de autocura, porque eu preciso participar do processo, efetivamente. Mas quando nós chegarmos num nível mais amplo de amor, amor à vida, amor ao próximo, amor ao semelhante, a Deus, a Jesus, as curas acontecerão
naturalmente. Sabe um plástico que você coloca no fogo e ele derrete? Pois muito bem, o nosso amor, simbolicamente, poderá derreter, diluir qualquer doença física, psíquica ou espiritual. Então, se nós queremos nos curar por nós mesmos, aprendamos a amar, porque o amor é o grande remédio para todas as nossas doenças. É o antídoto que nos mantém protegido de todo e qualquer problema. O amor. O amor é a grande sacada da vida. Ame e terá saúde, sem dúvida alguma. Ok? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Encerramos aqui o nosso estudo sobre cirurgia espiritual, com a presença amiga de Dr. Klaus, de José Lázaro, que estiveram nos auxiliando nas explicações que precisavam ser feitas. Tá bem? Muita paz, que Jesus nos abençoe.